Hoje eu tenho uma carteira que me rende mais ou menos 2,5 vezes, quase 3 vezes o que eu preciso para manter minha vida. Quando você escolhe o curto caminho longo, você vai com conhecimento e aperfeiçoamento antecipando metas. Minha filosofia, ou a filosofia que eu ensino para as pessoas, que é a mesma que eu sigo. Investimento por objetivos, com carteira balanceada. Então, eu não discuto se a pessoa deve ou não investir em cripto, deve ou não investir em ações, deve ou não investir em imóveis, deve ou não abrir um negócio. Eu primeiro discuto o que ela precisa. Quais são os sonhos? O que você quer concretizar na vida? Se você sabe o que você quer na vida, eu consigo começar a desenhar, primeiro, proteção, reserva de emergências. Putz, o que eu apanhei falando sobre reserva de emergências antes da pandemia, né? Não, mas esse cara é muito conservador, é um bunda mole, tá aí o mercado bombando, é cripto, é ações, fundo imobiliário, ele fala de reserva de emergências, os juros estão lá em 4%, 5% ao ano. Gente, se acontece uma perda de emprego, se acontece uma crise, ninguém falava em pandemia. Quando vem a pandemia, quem tinha uma reserva estava protegido. Então, curto prazo, a gente tem uma reserva de emergências. Longuíssimo prazo, tem algo parecido com planos de previdência ou planos de previdência. Posso ter uma carteira de dividendos, uma carteira balanceada, parte renda fixa, parte renda variável. E o médio prazo, que são sonhos que eu quero realizar, eu vou assumir riscos de acordo com o desprendimento que eu tenho em relação à data, compromisso. Tá, o dia que eu tiver 100 mil reais, eu faço uma baita viagem. Pô, investe um negócio de risco. Faz uma aposta no mercado. Também, se você não conseguir fazer essa viagem, você faz uma outra viagem, né? Agora, não, eu preciso fazer um curso. Se você precisa, não vai ser com risco. É melhor ser algo mais conservador. Então, a gente está falando de conceitos como alocação, definição bem clara de objetivos, ter um balanceamento, caso você não tenha tempo de acompanhar o mercado. O que é o balanceamento? É tipo aquela carteira de previdência. Metade renda fixa, metade renda variável. Se daqui a um mês, se olhar, você tem menos em ações, não é porque roubaram, é porque a bolsa caiu. Se você tem que pôr um dinheiro a mais, compra o que está mais barato. O que está embaixo. Sempre que cai tem que comprar? Não, não é assim que a gente faz, a gente estuda os fundamentos. Mas se você não tem tempo sequer de acompanhar uma notícia, vai nessa. Então essa é a minha filosofia. Eu, durante muito tempo, eu fui concentrando minha carteira cada vez mais em ações. Eu cheguei no ápice, acredito que em 2009, 95% da minha carteira era ações. Só que em 2009 minha carreira bombou. Livros, muitos livros, na verdade. Em 2009 foi o ano que eu escrevi 3 livros, muitas palestras, muitas viagens, muito tempo offline. E eu percebi que aquela carteira de ações que demandava, principalmente perto das crises, uma postura um pouco mais ativa, começava a perder eficiência. Eu comecei a vender minhas ações e comecei a comprar fundos. Fundos multimercados, fundos de ações, fazer experiências com imóveis, experiências fora do Brasil. Com o passar do tempo, a carreira foi ficando mais sufocante, mais tempo. Entrei no mundo das redes sociais em 2016, nossa, o tempo era 24 horas por dia, cuidando de números, dados, enfim, vendas. Depois o curso começou a ter sucesso, cuidar dos alunos, eu percebi que tudo aquilo que demandava muito tempo de mim era um problema. Abandonei todo tipo de investimento ativo, comprar e vender imóveis. Para mim, ir ao cartório é perder a oportunidade de fazer uma live. Uma live, hoje eu coloco 6, 7 mil pessoas. Eu não vou gastar 3 horas no cartório se eu posso vender alguma coisa durante esse tempo. Então, desisti dos imóveis, desisti do investimento fora. Hoje, eu invisto predominantemente através de fundos ou títulos. Minha carteira tem CDBs, LCAs, LCIs pra caramba. E grande parte das decisões que eu tomo no dia a dia é em cima do que eu chamo de carteira de vencimentos. Nos últimos 4, 5 anos, eu comprei muitos títulos de renda fixa. CDB de banco pequeno, CDB de banco grande. As debêntures eu comprava com mais frequência, hoje eu compro menos. Tem que estudar a empresa para comprar debênture. Mas é mais complicado. Todos os meses eu tenho 2 ou 3 CDBs vencendo. Então já abandonei até o conceito de reserva de emergências, porque eu sei quanto vai vencer, por exemplo, no mês seguinte, eu sei quanto vai vencer no outro mês, então eu estou contando com esse dinheiro, vai cair na conta. Eu já sei quanto eu vou reinvestir, quanto vai ficar para mim. Então eu meio que estou pilotando uma carteira de títulos com vencimento combinada com uma carteira de títulos que me gera rendimentos. Poucas ações, um bom volume de fundos imobiliários, alguns... Fundos imobiliários você tem? Tem um pouco, acho que chega talvez a 7, 8% da carteira. E tem um bom volume de LCAs cuponadas, que são LCAs que me pagam todos os meses um rendimento, está contratado, garantido, banco AAA, e aquele dinheiro vai pingando na minha conta. Então o que eu vejo? Eu vejo que eu tenho minhas contas pagas pelo rendimento do meu patrimônio. Se entrar mais dinheiro algum projeto der certo, eu provavelmente vou comprar mais ativos de renda fixa, ou fundos imobiliários, ou ações pagadoras de dividendos, o que tiver mais oportuno no cenário. Por quê? Porque eu cheguei na situação de renda. Hoje eu tenho uma carteira que me rende mais ou menos 2,5 vezes, quase 3 vezes o que eu preciso para manter minha vida. Reserva de valor, para mim, é Tesouro IPCA, títulos que pagam IPCA. Eu acho que o dólar, eu tenho um bom volume de investimento em dólar, porque eu tenho muita experiência no exterior.
Não transaciono mais papel moeda. Hoje a gente tem fundos internacionais, a gente tem ativos globais. Então, tem uma viagem no futuro que é cara. Ah, mas eu vou tranquilamente colocar meu investimento em ativos que acompanham o dólar, sem proteção cambial, né? Obviamente, se tiver proteção cambial, não adianta nada. Então, sem proteção cambial, se o dólar disparar, eu ganho junto. Se o dólar cair, meu investimento cai, mas eu não deixei de custear minha viagem. Então, eu tenho um volume da minha carteira, também algo em torno de 10%, bastante vinculado ao dólar. Não invisto em ouro, porque o ouro, para mim, lá fora... O ouro tem o mesmo papel que tem os ativos de inflação. Lá fora não tem títulos que acompanham a inflação. Nós temos no Brasil. Então, se a coisa desanda no Brasil, a inflação dispara. Nós queremos nos proteger contra guerras, calamidades. Invista em Tesouro IPCA, os CDBs que acompanham o IPCA. Jovens têm pressa hoje, né? E eu acho que a melhor forma de acelerar é não ter tanta pressa. Por quê? Nós estamos falando do longo caminho curto. Quando a pessoa escolhe um caminho curto, vai bombar o mercado de cripto, vai bombar aquele papel, aquela small cap específica, a pessoa põe um all-in, né, naquilo. Ela está tentando um caminho curto que vai se transformar talvez durante um tempo em acerto, aí por questões finanças comportamentais ela não consegue realizar o lucro, depois vem a perda. Se vem a perda, ela vai fazer uma aposta maior num próximo papel especulativo. Ela está tentando vários caminhos curtos e esse caminho vai se tornando cada vez mais longo na vida dela. Sofrido e pouco consistente. Em vez do longo caminho curto, eu proponho o curto caminho longo. Faça um plano. Quanto poupar por mês, durante quanto tempo, investimento conservador para você conseguir independência financeira? Eu vou conseguir minha independência financeira com 108 anos. Não quero. Começa por aí. Você começou um projeto cheio de ineficiências, cheio de ignorância. Por que cheio de ignorância? Porque se ele é um projeto de longo prazo, você está começando agora, tem muitos anos para você aprender alguma coisa que vai melhorar esse projeto. Então você vai estudar mais sobre investimentos, você talvez vai melhorar a sua renda, você vai encontrar alguns atalhos, você vai acrescentar alguns elementos de eficiência. Então, que se era aos 108, vai caindo para 90, para 80, para 70. Foi o meu caso. Eu imaginava construir minha independência financeira em 15 anos, aos 26, quando eu comecei. Com 26 eu comecei um negócio sério, querendo chegar a R$1 milhão aos 41. Cheguei aos 31. Por quê? Porque, tendo um projeto, toda a informação que eu coletava que pudesse melhorar aquele projeto, eu acrescentava o projeto. Então, quando você escolhe o curto caminho longo, você vai com conhecimento e aperfeiçoamento antecipando metas. A ideia é você confiar no seu aprendizado, confiar na sua evolução.